turma, chegou a hora da gente falar dos músculos da mão. Para falar dos músculos da mão, a gente vai fazer uma introdução sobre a importância da mão. A mão ela é uma parte distal do membro superior, muito importante para as nossas funções. A gente lê alguns livros de anatomia evolutiva e a gente vê que o desenvolvimento do cérebro e o desenvolvimento da mão, dos movimentos da mão, são características que nos deram possibilidade de sermos animais superiores e executar ações que só nós podemos fazer. Então a gente vai falar dessa área muito especial e funcional que é a mão. A gente sabe que existem vários músculos do antebraço que agem na mão e eles são recobertos por uma fáscia, que é a fáscia do antebraço. Essa fáscia na região distal do antebraço, bem na articulação radiocárpica ou radiocarpal, ou seja, punho, ela se espessa no sentido transversal, como a gente conhece o nome de retináculo dos músculos flexores e retináculo extensor ou dos músculos extensores. Parece uma munhequeira, é uma faixa na transversal, ou então parece com a pulseira de um relógio, que é extremamente importante para manter os tendões que aqui atravessam nas suas posições, especialmente quando estes músculos contraem. Então, os retináculos são são dispositivos muito importantes para a estabilidade da articulação do punho e, por isso, vai influenciar nos movimentos da mão. Quando essa face ela passa para a mão, nós temos na região central da mão, que é côncava, um espessamento conhecido como aponeurose palmar. Essa aponeurose palmar, ela é um dos dispositivos que mantém os tendões dos músculos flexores dos dedos e músculos extensores na sua posição quando esses músculos contraem. Prestem atenção, no movimento de flexão, por exemplo, de dedos, eu vou fazer aqui a contração do músculo flexores de dedos, tanto superficiais quanto profundos, dependendo da situação. Essa flexão poderia fazer com que esse tendão saltasse ou projetasse para frente, formando aqui uma estrutura parecida com um arco e flecha, né? Essa projeção anterior dos tendões ia impossibilitar essa cava da mão. Essa projeção ia diminuir essa concavidade. Então, o nosso poder de preensão estaria altamente impactado por essa estrutura. Daí a importância da aponeurose palmar. Quando esses músculos contraem, os tendões não se projetam para frente porque eu tenho essa estrutura espessa chamada aponeurose palmar. E então a gente está falando de estruturas faciais, ligamentares, importantes para a estabilidade e para o movimento, e daqui a pouco a gente vai falar dos músculos. Vejam que aqui eu destaquei no quadro a síndrome do túnel do carpo. Vamos falar então o que é o túnel do carpo. No punho nós temos uma estrutura que parece um túnel, né? Com a base, com a porção inferior, que são os ossos do carpo. Lembra dos ossos do carpo? A musiquinha, o nosso rapzinho? Semilunar, escafoide, trapézio e trapezoide, capitato, amato piramidal e pisiforme. Lembra da música? Então, os ossos do carpo contribuem na formação desse túnel. Inferiormente, a base do túnel são os ossos do carpo e superiormente a gente tem o retináculo dos músculos flexores. Então, a gente tem dentro do punho um túnel. E o que passa nesse túnel? Passa os tendões dos músculos flexores superficiais dos dedos, flexores profundos do dedo e o abdutor longo do polegar. Então, esses tendões passam por esse túnel, além de um nervo que é chamado de nervo mediano. Então, ali, esses tendões ainda estão envolvidos por bainhas sinoviais. É uma estrutura que ela é estreita, túnel do carpo. E existem situações em que acontece a compressão do túnel do carpo e quem sofre é o nervo mediano. Então, nós podemos ter sintomatologia de parestesia, formigamento, fraqueza na mão por causa da síndrome do túnel do carpo. Uma situação que acontece com frequência é na gestação. As gestantes, algumas, né, nem todas, apresentam a síndrome do túnel do carpo porque é comum ter edema na gravidez,
né? E por causa de extravasamento de líquidos, aumento de volume plasmático, enfim. A gente tem hormônios na gravidez que favorecem edema. E esse edema, ele pode ser redistribuído no corpo e quando ele chega aqui no punho, ele vai comprimir o nervo mediano e elas sentem esses sintomas da síndrome do túnel do carpo. Não só as gestantes, mas aqui eu quis dar um exemplo para vocês. Então, a importância de falar dessas estruturas ligamentares, retináculos, né, e outras aponeuroses, para que a gente tenha também uma anatomia aplicada com a clínica. Bom, então vamos continuar. Além dessas estruturas todas, ligamentares e faciais, nós temos os músculos da mão, músculos intrínsecos da mão. A mão na palma e no dorso apresenta músculos que vão fazer movimentos especialmente dos dedos. Então a gente tem uma região, uma proeminência aqui lateral na base do polegar e uma proeminência medial na base do quinto dedo. São chamadas eminência tenar, esse gordinho aqui, e a eminência hipotenar. E bem central existe essa concavidade, essa cava da mão. Os músculos que estão aqui distribuídos são adutor do polegar, flexor curto do polegar, abdutor do polegar e oponente do polegar. Destaquei de azul os músculos que movimentam o polegar. Nós temos um grupo que está aqui de laranja, que são responsáveis pelos movimentos do dedo mínimo, do quinto dedo. São eles abdutor do dedo mínimo, flexor curto do dedo mínimo e oponente do dedo mínimo. Por fim, nós temos os músculos lumbricais e nós temos músculos interósseos palmares e dorsais. Então, a gente tem aqui, antes de falar do músculo, eu tenho que falar para vocês de movimento. Então, vamos lá. Vamos falar de polegar? Então, o polegar ele apresenta vários movimentos, como, por exemplo, a abdução é a abertura desse polegar. Na mão, a gente fala de abdução e adução, levando em referência ou consideração o dedo do meio. Então, esse dedo aqui do meio, ele é a referência da linha média. Então, a abdução dos dedos e a adução dos dedos. A abdução dos dedos, a adução dos dedos. Então, eu vou falar da abdução do polegar, a adução do polegar, flexão do polegar e eu tenho o oponente, a oposição do polegar. A oposição permite com que o polegar toque a polpa dos outros dedos. Oposição. No dedo mínimo, a gente não tem muita diferença, né? Então, existe a abdução, a adução, flexão do dedo mínimo e a oposição. E os outros dedos também fazem flexão, extensão, abdução e adução. Agora a gente vai aqui identificar no nosso esquema estes músculos que estão descritos aqui no quadro, tá bom? Vamos lá. Então essa é a palma da mão. Esse indivíduo ele está olhando para frente, ele está de frente para o vídeo de vocês. Essa é a palma da mão. Dedo 1, polegar, dedo 5, dedo mínimo. Então, isso é lateral e aqui é medial. De lateral para medial, a gente vai enxergar um gordinho aqui na mão, que está próximo do dedo 1, essa é a eminência tenar. A gente enxerga uma outra projeção gordinha também, próxima do dedo 5, essa é a eminência hipotenar. Na eminência tenar, nós temos os músculos que mexem com o polegar, exceto o adutor do polegar, que não faz parte do gordinho, mas ele é músculo que movimenta o polegar. E na eminência hipotenar, nós vamos estudar os músculos que movimentam o dedo mínimo. Entre as duas eminências, nós conseguimos enxergar aqui, nesse caso, os interósseos, mas também por cima existem os lumbricais. Vamos começar pela eminência tenar, o gordinho perto do dedão. Este músculo aqui, ele está profundo a um outro músculo que eu cortei. Então, fica um músculo aqui em cima e fica esse aqui embaixo. O superficial é chamado de músculo abdutor curto do polegar. Aqui vocês estão vendo as extremidades dele. Abdutor
curto do polegar. Vamos então riscar aqui, olha, abdutor curto do polegar. Esse músculo profundo a ele é chamado de músculo oponente do polegar. Este é o oponente do polegar. Esse de laranja aqui é o flexor curto do polegar. Então, nós vamos riscar flexor curto do polegar. E, por fim, eu tenho esse triangular aqui com as fibras transversais, que é chamado de músculo adutor do polegar. Vamos riscar o adutor do polegar. Repetindo, músculo abdutor curto do polegar, músculo oponente do polegar, flexor curto do polegar e adutor do polegar. Vamos para a eminência hipotenar. Na eminência hipotenar, nós temos, aí vamos riscar aqui, tá? Esse é o músculo que está cortadinho aqui, olha, porque ele é superficial. Então, eu cortei, a gente só vê um pedacinho dele. Esse é o abdutor do dedo mínimo, músculo abdutor do dedo mínimo. Depois nós temos o músculo flexor curto do dedo mínimo e o músculo oponente do dedo mínimo. Flexor curto do dedo mínimo e o oponente do dedo mínimo. Ok? Repetindo, abdutor do dedo mínimo, flexor curto do dedo mínimo e o oponente do dedo mínimo. Nós observamos aqui entre os dedos 2, 3, 4, os músculos que são chamados de interósseos, porque aqui é a parte profunda da mão. Mais superficialmente, existem os músculos lumbricais. Os músculos lumbricais, eles ficam na palma da mão, entre os dedos, e eles têm a função de fazer a flexão entre o metacarpo e as falanges. Então, essa flexão aqui, vou fazer de lado para vocês, esta flexão exatamente que acontece entre a falange proximal e o metacarpo, quem faz é lumbricais, tá? Além disso, ela faz a flexão metacarpo-falângica e a extensão das interfalângicas. Então, esse movimento, o lumbrical é que é responsável por ele. Aí nós temos os interósseos, interósseos palmares e os interósseos dorsais. O que os palmares fazem? Os palmares, eles fazem a adução dos dedos, além de fazer a flexão interfalangiana. Então, adução dos dedos e auxiliam na flexão interfalangianas ou interfalângicas. E os interósseos dorsais, eles fazem a abdução dos dedos e, assim como os lumbricais, ele promove a extensão interfalangianas ou interfalângicas. Então, a gente tem interósseos palmares e dorsais. Aqui nós temos interósseos palmares e dorsais, palmares e dorsais, palmares e dorsais. Eles estão indo em direção aos dedos, exceto o dedo 1 aqui, que é o polegar. Então, a gente tem diferença entre os interósseos dorsais e palmares. Os palmares fazem a adução dos dedos, enquanto os interósseos dorsais fazem a abdução dos dedos. Os interósseos palmares fazem flexão entre as falanges e os interósseos dorsais auxiliam na extensão entre as falanges. Bom, agora a gente vai ter a oportunidade de ver esses mesmos músculos e esses movimentos lá no Atlas 3D. Vamos embora comigo! Observamos aqui a mão, essa é a palma da mão e o dorso da mão. Vamos trazer para cá, ó, dorso da mão e palma da mão. Vamos falar agora dos músculos da palma da mão. A gente estudou que existem músculos extrínsecos à mão, que estão lá no antebraço. Vou fazer aqui para vocês, ó, diminuir o zoom. Então, aqui são músculos extrínsecos da mão. Eles estão no antebraço, mas agem na mão. Então, vou pegar aqui um exemplo, que esse é o flexor superficial dos dedos. Ele está no antebraço, mas a sua ação vai ser aqui nos dedos, na mão. Mas agora a gente vai ver
músculos intrínsecos da mão, eu quero músculos que estão na mão. E aí a gente falou que na palma da mão nós temos a eminência tenar, que é essa próxima ao dedo 1, e a eminência hipotenar, que é próxima ao dedo 5. E essa é a cava da mão, a parte côncava. O que vocês estão vendo de lilás aqui nessa imagem é a bainha sinovial dos tendões dos músculos flexores. Nós temos aqui, olha, o retináculo dos músculos flexores. Lembra que eu falei que parece uma munhequeira? Isso, olha lá dentro, olha que bacana. Aqui a gente tem o túnel do carpo. Eu vou ampliar para vocês, ó. Vocês conseguem ver aqui? Esse é o túnel do carpo, por onde passam os tendões, por exemplo, ó, os tendões dos músculos flexores da mão, dos dedos. Então aqui a gente tem a aponeurose palmar, ela vem nessa região aqui central. Esse é um músculo que é um músculo palmar curto, a gente viu no antebraço o palmar longo, esse é o palmar curto que eu vou apagar. Eu vou apagar também a buça ou a bainha sinovial dos músculos, dos tendões dos flexores. Esse é o tendão dos músculos flexores superficiais dos dedos. Aqui o tendão dos músculos flexores profundos dos dedos. E agora a gente vai focar a atenção na eminência tenar. Este músculo é o músculo abdutor curto do polegar. Ele é superficial. Se eu tiro o abdutor curto, eu consigo visualizar melhor o oponente do polegar. Aqui a gente tem o flexor curto do polegar. E aqui a gente tem o adutor do polegar. Então, vamos tirar o adutor do polegar. Nesta outra região, na eminência hipotenar, região do dedo 5, a gente tem o flexor curto do dedo 5. Este é o músculo abdutor do dedo mínimo ou do dedo 5. E aqui a gente tem o oponente do dedo mínimo. O que resta para nós são os tendões dos flexores superficiais dos dedos, que eu vou deletar, o tendão dos músculos flexores profundos do dedo, que também nós apagamos, e aqui nos sobra o lumbrical. Esse é o interósseo, perdão. Esse é o lumbrical. Primeiro lumbrical, ou lumbrical 1, lumbrical 2, lumbrical terceiro ou 3 e lumbrical quarto. Então, a gente vai aqui apagar os lumbricais. Esse é o lumbrical 3 e esse é o lumbrical 4. O que resta aqui pra gente são os interósseos. Olha que bacana. Esse é o interósseo palmar do dedo 1. Esse é o interósseo dorsal do dedo 2. Esse é o interósseo palmar do dedo 2. E esse é o interósseo palmar do dedo 3. Então, interósseo palmar do dedo 1, interósseo palmar do dedo 2 e interósseo palmar do dedo 3. Vamos apagar esses palmares. Agora ficam os interósseos dorsais. Interósseo dorsal do segundo, interósseo dorsal do terceiro dedo e interósseo dorsal do quarto. Esse é o interósseo dorsal do primeiro, olha como ele era maior, interósseo dorsal. Assim, olha, a gente apaga todos os músculos intrínsecos da mão. Então, aqui o que a gente vê sem os músculos, o que sobrou é simplesmente o túnel do carpo. Aquele canal estreito que eu falei para vocês, compreendido entre os ossos do carpo e o retináculo flexor. Por esse túnel do carpo passa o tendão dos músculos flexor superficial dos dedos, flexor profundo dos dedos, flexor longo do polegar e o nervo mediano, como a gente já tinha comentado. Veja o movimento do punho. Aqui nós temos o braço, o húmero, antebraço e a mão. Este movimento, vou ampliar para vocês, é a flexão de punho ou flexão de mão. Vamos ver nesse ângulo e vamos ver em outros ângulos, como por exemplo este. E aí eu quero que vocês vejam o flexor superficial dos dedos, né? Olha só, passando dentro do túnel do carpo. Essa imagem que eu queria que vocês observassem. Lembrando que além
dos flexores superficiais, também tem o tendão dos flexores profundos do dedo. Síndrome do túnel do carpo acontece aqui, uma compressão desse túnel, levando a sintomas nervosos, compressão de nervo mediano. Então, aqui, alguns dos músculos que fazem esse movimento.